muita chuva trará. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto de tua bênção chegar. Vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Através da fé tu vence. Do versículo 22. Isto, olha só o que diz o versículo 22. Quer ver? Lê isso. Eli já estava muito velho, mas ele sabia o que seus filhos faziam a todo Israel, e conquistavam e tinham relações com as mulheres. Ele prestava serviço à entrada do tabernáculo. Tá vendo? Tabernáculo, congregação é a mesma coisa, viu? Porque lá que estava guardada a arca da aliança, Isso. eles entravam para ter relação sexual lá. Isso, dentro do templo. Está muito diferente de hoje, não. Vamos lá. A Bíblia diz que as mulheres, elas iam para a porta da tenda da congregação ou tabernáculo. Em outras palavras, elas iam para a igreja. É diferente do dia de hoje? Quantas mulheres estão tendo relação com pastores, com bispos dentro das igrejas, nas igrejas católicas em geral? Mas que eles são os crentes que Deus não vê, né? Pois é. Isso dá o nome de quê? Isso dá o nome de pecado original. É o pecado que é na vida do ser humano quando ele não obedece o quê? A palavra de Deus. Deixa eu soltar o fundo musical aqui que eu esqueci. A Bíblia diz que Samuel, ele foi entregue para Eli. Após a sua mãe ser agraciada, que foi o primeiro filho, e foi entregue para servir na casa do Senhor, Samuel começa a aprender dentro do templo. E o que me chama a atenção é que Samuel, ele não tomou como exemplo os filhos de Eli. Ele tomou como exemplo aquele que falava com ele, aquele que ensinava ele. E é muito importante nós temos o cuidado de hoje olhar para o Senhor e não para o homem. Porque quem for olhar muitas das vezes para a nossa vida, né? E para a nossa família, vai se desanimar. Oh, glória! A Bíblia diz que quando Samuel ele se encontra lá no templo, fazendo ali o que tem que ser feito, a Bíblia diz que ele abençoava ao seu pai e a sua mãe e profetizava sobre eles o que? Muitos filhos, a ponto de a Bíblia falar que Ana deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Ou seja, ainda que havia ali um obstáculo para Deus fazer muito mais além daquilo que queria fazer, Deus ainda continua sendo generoso na vida de Eli, porque ele ainda continua sendo o quê? Instrumento de Deus. Aí diz a palavra
que os filhos deles cometiam essa vergonha, esse distúrbio para com o povo. Então, sabe, a Bíblia nos começa a nos fazer entender que esse manifesto, né, esse testemunho que eles estavam apresentando diante do povo, chegou aos ouvidos de Eli. E diz a Bíblia que Eli, ele viu, mas ele não repreendeu os seus filhos. Sabe aquele pai, aquela mãe que passa a mão? Que ele entende que se ele pegar duro e repreender o filho, ele vai afastar o filho dele? O que acontece? Deixa eu te explicar. Não é medo, é fraqueza humana. Dentro da casa era. Mas a Bíblia, ela relata que o sentimento falou mais alto. Por quê? Porque, sabe, vocês que são mãe, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando a criança erra, que você vai corrigir, pesado, vem aquele sentimento lá de trás quando ele era criança. Que ele sorria para você, que ele chorava para você, né? Os primeiros passes, os primeiros nomes falados. Sabe, isso tudo vem e cria o quê? Aquela moleza e faz você esquecer do essencial, que é agir com retidão. Muitas das vezes tem pessoas que elas se revoltam com Deus por Deus ter levantado nações para aprisionar o seu povo, porque desobedeceu a ele. A gente vê a história do rei Nabucodonosor, o rei da Síria, os próprios filisteus, tudo permissão de Deus. Por quê? Porque o povo esqueceu de Deus. Mas voltando no texto de Samuel, o que nós entendemos aqui? Entendemos que Deus, sabe, ele é perfeito. Ele usa a boca, né, do próprio Pai, reconhecendo que os juízos de Deus, ele vem independente de quem somos. Se somos profeta ou não, se somos sacerdote ou não, ou se somos servo ou não. O mesmo julgamento de Deus em cima de um pastor, de um sacerdote, ou em cima de uma ovelha, é o mesmo para qualquer um. Para Deus não há o quê? Exceção de pessoa. Deus, ele age em cima do pecado. Ele não quer saber se o camarada é formado em teologia, numerologia, agiologia, se ele é bacharel. Não, Deus não quer saber se ele fala latim, fala grego, fala 5, 7 ou 9, 10 línguas, não. Deus, ele quer cumprir a palavra dele. Então é importante nós entendermos que nós devemos abraçar o que é de correto diante de Deus e esquecer o engano, esquecer, sabe, a loucura. Olha que loucura era os filhos de Eli. Roubavam os sacrifícios, não é isso? Desviavam as ofertas, e para completar, o que eles faziam? Abominação dentro da casa do Senhor. Quantos passam a mão e passavam a mão? Não é verdade? Quantos se fingiam de cego? Não enxergavam o que estava acontecendo naquele lugar? Não é isso? Quantos se faziam, sabe, desentendidos? Sabe por quê? Que nós vamos perder. Olha, se você não tiver coragem para cortar a própria carne, você não pode servir a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus que age na própria pele. Ele entregou o seu próprio filho. Ele entregou o filho. Não é verdade? Aí eu te pergunto, se você não cortar a própria carne, se você não tiver autoridade de falar, lá na frente vai acontecer o que diz aqui a palavra. Quer ver? Ó? No próprio capítulo 2, né, no versículo
34, 35 e 36, olha o que diz a palavra, é muito forte. Capítulo 2, versículo 34, 35 e 36. Olha o que acontece com uma geração que não obedece a Deus. Olha o que se torna uma geração que não guarda as coisas de Deus. Às vezes você fica se perguntando assim: poxa, mas nada dá certo, eu não consigo prosperar, poxa, olha só, tem tanta gente na minha frente. Mas olha aí aonde é que está a sua regressão. Lá atrás, quando tu não obedeceu o quê? A voz de Deus. Vamos ler aqui o versículo 34, 35 e 36. Olha só. Diz assim a palavra do Senhor, a profecia contra a casa dele. Olha só, versículo 34, 35 e 36. Todo mundo está atento, tá bem? Amém. Tá ligado, né, Marli? Vamos lá. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá aos teus dois filhos, a Ofni e a Finéia. Aleluia. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Versículo 36. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admita em algum ministério sacerdotal para que eu possa comer um pedaço de pão. Olha aí. Vocês entenderam? Entenderam? Tem pessoas aí mendigando pão, sabe por quê? Desobedeceu a Deus. Aí eles vêm, sabe a quem? Eles vêm aos que estão obedientes, que é eu e você. Vem a eu e a você, que é usado por Deus para abençoar eles. Quantas pessoas, aleluia, sabe, que pede ajuda a você, e quando você vasculha a vida dela, ela é o quê? Afastada da casa do Senhor. É verdade. Caiu alguma coisa aí? Pandeiro está vivo, glória. Então o que acontece? A Bíblia, ela faz entender que aquela geração lá atrás que estava acompanhando Ofni e Finéia em suas práticas, se conformando, sabe, com aquele jeito de servir a Deus, no futuro passaram o quê? Vergonha, necessidade. E tiveram, sabe de quê? De passar, aleluia, por essa situação, por não obedecer a Deus, por não andar nos conceitos de Deus. A Bíblia diz que sacerdote é sacerdote, profeta é profeta, mas você está vendo aí uma bagunça? Você está vendo profeta no lugar de sacerdote? Sacerdote no lugar de profeta? É uma inversão de valores. Você não sabe se o cara é cantor, se o cara é pregador. Você não sabe se o cara é pregador, se o cara é cantor. Deus te chama para um propósito. Deus chamou Samuel, foi para quê? Foi para profetizar, foi para falar, aleluia, sabe, os acertos e os erros. Deus não chamou, aleluia, Samuel para ficar em frente, sabe, de povo, de batalha. Não, Deus chamou para ficar à frente, aleluia, das ordens divinas de Deus. Quando você é profeta, ninguém vai entrar na sua posição. Aleluia, glória a Deus. Se Deus te deu um dom de visão, é isso aí. Glória a Deus. Te deu um dom de cura, é por aí o caminho. Se Deus te deu revelação, é revelação. E ai de quem entrar na frente e querer te anular. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que o Senhor queria o quê? Já o queria o matar. É o que diz a Bíblia aqui, ó, no versículo 25. Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha, quando uma ovelha ela já está passando para o estágio de lobo,
que acontece? Meus amantes. Exatamente isso aí. Ela é abatida. A ovelha, quando ela fica fora do controle do pastor, ninguém prega isso nas igrejas. As pessoas pregam que o pastor ele cuida, que ele ama, que ele quebra a patinha da ovelha, bota no ombro e leva ela. Mas quando ela chega no estágio de lobo, que ela não obedece, ela é a primeira a ser abatida. Para não Contaminar. Exatamente. Porque a pior coisa que existe, irmão, é quando você está do lado de pessoas que estão olhando para o lado ao contrário. Você está olhando, sabe, uma direção que você quer, sabe, prosseguir. Mas do seu lado tem uma pessoa que está te puxando para o outro lado. Você vai continuar medindo força? Não. Você tem que deixar aquela pessoa ir sozinha, porque olha, a Bíblia diz que se dois não tiverem de acordo, não andarão juntos. Então veja bem, Samuel, ele estava servindo na casa do Senhor, e ele era visitado pelo seu pai, pela sua mãe, anualmente. E a sua mãe trazia o quê? Veste para ele. Mas por que a sua mãe levava veste para Samuel? Até que ele ia crescendo. Muito bem, ele ia crescendo. Mas tem um porém. Não é só o crescimento. Não é só a questão de amar o filho. Eu não sei se vocês vão conseguir abrir lá, mas eu vou abrir aqui rapidinho e vou falar só um versículo para vocês entenderem o mistério. Eclesiastes. Eu não vou procurar não, vou escutar o senhor. Isso, capítulo 9. Louvado seja Deus, versículo 8. Vocês vão entender, mais ou menos, o que significa veste. Depois do provérbio, salve. Eita, achou? Pô, tá melhor do que eu, achou primeiro do que eu. 9 e 8. 9, 8. Isso, 9 e 8. Lê aí, tu que achou? Versículo 8. Isso. Tiana. É aqui mesmo, fica. 8, versículo 8. O que? Salmos? Eclesiastes. Eu vou escutar. Eu vou escutar. Vamos escutar. Tá, já encontrei. Já encontrou, né? Em todo tempo sejam alvas tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Entendeu? Em todo tempo sejam alva as tuas roupas, ou veste, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. O que eram as vestes naqueles dias? Era a cultura, era a identidade, era o princípio de uma família. As vestes não era somente uma veste para ele se vestir, como nos dias de hoje, mas era um princípio, era uma cultura, e era o quê? Eles vestiam muita túnica, né? Isso, identificação de uma casa. Cada tribo tinha sua identificação. Pela túnica. Isso, túnica, veste, roupagem. Então você vê que por que a preocupação de a mãe de Samuel levar a túnica toda vez que ela subia para adorar em Jerusalém e sacrificar? Porque ela queria permanecer em Samuel o quê? A cultura, a identificação do povo. Então, sabe, é importante você permanecer o quê? Identificado como servo e servo do Senhor. Aleluia! É importante você mostrar para esse povo que existe uma cultura no nosso meio. Glória a Jesus. E a nossa cultura é orar para quem te persegue, ajudar aqueles que precisam e nunca desejar o mal ao próximo. A nossa cultura é essa. A nossa cultura é comer de boca fechada. Tem pessoas que comem de boca aberta. Aconteceu na casa de Eli.
A família dele errou. Mas Samuel não deixou de ser o quê? Guardado e abençoado por Deus. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, poxa, eu estava aprendendo com aquele homem, com aquela mulher. Pô, olha aí o papelão que eles fizeram. Aí a pessoa desanima. Você não vê quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus caíram? Vou dar exemplo. Flor de Lis. E quantas pessoas chegaram até a falar, né? Que todo mundo que estava ali era do diabo. Não é assim que a palavra ensina. Cansei de dar 200 toda semana. Fica quieto, Maria, ô glória. Fica quieto, Maria, ô glória. Mas do mesmo jeito que Deus exaltou ela, Deus abateu. Exatamente. É o que acontece Nada passa abaixo. com todos nós, seres humanos. Tem que ver como é que ela está hoje. A Bíblia, ela diz que aquele que se exaltar será o quê? Humilhado. Então veja bem, você entende que a palavra de Deus, ela é luz para o caminho e não treva. Sendo que a pessoa que deixa de andar na luz e olhar para a luz, ela anda em trevas e só enxerga a treva. É o que está acontecendo com muitos. Porque você sempre vai ser falha, filha. Nós somos falhos. Sempre vamos ser falhos. Mas se você continuar na luz e andar na luz, você vai continuar o quê? Enxergando pelo caminho que tu anda. E o que tu está fazendo. O pior é quando você começa o quê? Não enxergar mais nada. Quantos estavam no caminho e hoje não querem estar e ainda se volta contra o caminho? Quantos que adoravam a Deus, agora adoram outros deuses? É disso que a gente tem que se apegar. Nós não temos que ficar, sabe, se preocupando o que é certo, o que é errado nos pontos, vírgula. Não. O certo nós já sabemos o que é aceitar Jesus. É guardar a palavra dele. É se batizar, né? É ser cheio da palavra dele e fazer aquilo que nós podemos. Que aquilo que a gente não pode, Deus faz. Não é verdade? Aquilo que eu e você não podemos fazer, ele vai fazer, ele é fiel. Mas enquanto estiver nesse mundo, vai ter batalha aí, travada aí nessa terra, para você vencer na palavra, sabendo o que você está fazendo, e não entrando que nem muitos entram sem saber o que está fazendo. Você não vê aqui numa discussão, muitas das vezes sai homicídio, sai morte, por quê? Porque Satanás cega a pessoa e a pessoa vai, agride a outra, passa até a outra. Mas uma pessoa que tem luz, quando ela vê que o negócio esquenta, ela para e sai fora. Mas o que não tem luz, a treva entra e a tragédia acontece. E muitas pessoas não entendem isso. As pessoas entendem, aleluia, sabe? Que você é um super-homem. Que você agora tem Deus, então você é super-homem. Você vence tudo. Você aguenta tudo. Você nunca pode esquecer que você é de carne e osso, você sente dor. Se você levar uma pedrada, você vai sentir dor. Se cair água em cima de você, você vai sentir água molhando você. E se você um dia passar na rua e levar uma pedrada e não sentir dor, pode apostar que é o Espírito de Deus que tirou na hora ali a sua dor. E o dia que você estiver passando na rua, se cair um balde d'água em cima de você e não te molhar, é porque a sombra do Altíssimo estava contigo ali, com certeza. Porque o sobrenatural acontece na vida do cristão. Mas você não vive uma vida de sobrenatural. Você vive uma vida de fé. Sobrenatural é quando Deus quer fazer acontecer. Abre o mar, derruba as muralhas de Jericó, abre o mar, o Rio Jordão, né? Ele faz essas coisas, faz a água sair da rocha. Mas isso é o que? Isso é sobrenatural. Você não vai sobreviver disso. De toda hora o mar abrir no vermelho. De toda hora o Rio Jordão se abrir. De a muralha de Jericó cair. De água sair da rocha. Não. Entenda o que Deus está falando contigo. Ó. Deus vai fazer, aleluia, manifestações para manifestar a sua fé. Porque a única coisa que Ele te deu autoridade, Ele te deu, louvado seja Deus, sabe? Condições permanentes para isso acontecer até Ele voltar, é o que Jesus falou. Em meu nome expulsarão o quê? Aleluia. Porão sobre os enfermos serão o quê? Curados. E todos
esses sinais te seguirão e falarão em novas línguas. Ou seja, isso sim é uma prática contínua na vida do crente. Mas viver abrindo mar vermelho, derrubando muralha, ei, Deus não te chamou para isso não. Deus te chamou para tu viver pela fé. E a fé, ela puxa o sobrenatural de Deus. Mas quando Deus quer, não quando tu quer. Quantos estão fora do caminho do Senhor? Porque ser exaltado. Se o Senhor não fizer isso, eu abandono. Aí o diabo entra. Não, se o Senhor não me dá isso, eu rasgo não sei o quê. Aí o diabo entra. Ué, quem é que manda em quem? Tudo no tempo dele. O oleiro manda no vaso, e não o vaso manda no oleiro. O vaso está sendo construído pelo oleiro ali. Daqui a pouco o vaso se transforma numa pessoa que quer mandar no oleiro. Não tem condições. Olha, devemos entender que o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. E ele vai te falar o que tem que ser feito ou não. Você não precisa, aleluia, sabe? Ficar sem noite, sem dormir. Você não precisa pecar, sabe? Errando em pontos básicos na sua vida comum. Ó, Deus, ele te deu amanhã para tomar o café, meio-dia para almoçar, à tarde para tomar café e a janta para se jantar. Deus não te exclui de nenhuma dessas suas liberdades, a não ser que você faça com propósito o que você quer. Entendeu? Se você quiser excluir uma dessas atividades, você vai fazer com propósito, e não porque você simplesmente entende que você está exagerando. Quantas pessoas param de comer? Quantas pessoas ridicularizam o outro porque não está mais do jeito que ela quer? Ei, do jeito que Deus te criou, é do jeito que Ele te ama. Aleluia. Não precisa ninguém falar que você está feio ou bonita. Deus te ama da maneira que tu é. Aleluia. Não é verdade? Ele quer saber do nosso coração. Exatamente. Deus, ele sabe, Ele tem um amor tão grande por nós, que Ele nos dá tempo para reconhecer a vontade dEle. Olha aí, quanto tempo levou para a gente chegar aqui? Glória a Deus. Não é verdade, Marli? Sou. Não é verdade, Nezina? Né? Qual é o nome do irmão meu? Diana. Diana, né? Diana. Aí, a Jane aí. Quer dizer, nós vamos ficar ouvindo conselho de boca de mortal, pessoas que estão mortas, pessoas que não sabem o que é viver, estão longe da graça, longe do Evangelho, sem o conhecimento de Deus e ficam opinando na tua vida. Cuidado. Samuel ouvia a voz de Deus. Ele estava lá do lado do sacerdote ali, ó. E olha que nesse dia desceu a correção na casa de Eli. Nesse dia Deus falou assim, ó, acabou, Eli. Daqui para frente o negócio vai ser diferente, vai ser com Samuel agora. Aleluia, glória a Deus. E Deus começa a falar com Samuel, como foi lido no capítulo 3. E Samuel não entendia ir até aonde? A Eli. Tem coisas, irmão, que a gente tem que aprender, sabe como? Perguntando, não adivinhando. Nós temos que ser capaz de ser aquela criança que quer aprender. O que é isso aqui, pai? O que é isso aqui, vô? O que é isso aqui, vó? Tá entendendo? Não achar que já sabe. Procura ajuda. Procura entender um texto perguntando de 2 a 3 pessoas. Não passa disso não, senão dá confusão. Pergunta o significado de um texto que um pastor lê de 2 a 3 pessoas, e dessas 2 ou 3 pessoas você vai alcançar o que está chegando mais próximo do que você ouviu. É assim que você se procede, entendeu? Diante de Deus, como Ele diz, 2 ou 3 o que? Testemunha. Aonde tiver 2 ou 3, está eu no meio. Sabe, Deus trabalha sempre nessa lógica, com testemunha. Deus não trabalha sozinho, sabia disso?
Jesus falou o quê? Ó, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Deus, lá em Gênesis, quando faz o homem, antes de fazer o homem, a criatura, o que ele fala? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, terceira pessoa do plural, façamos. A Bíblia diz que desde o princípio Jesus já estava com ele. Lá no Evangelho de João diz isso no capítulo 1. Então veja bem, nunca pense que tu tem todas as respostas. Tu sempre vai precisar de ajuda. E o primeiro a te ajudar é o Espírito Santo. O primeiro a te orientar é o Espírito Santo. Ele vai te levar no lugar certo e no momento certo. O Espírito de Deus, ele, quando chega até a Samuel, ele é paciente. Quantas vezes ele chamou Samuel? 3 noites, não é isso? 3 vezes. Ou é 3 vezes numa noite? Não, foi 3 noites. Ou foi Pois é, isso é para se ler. Quando chega em casa, você lê. Vocês vão entender se foi 3 vezes ou 3 noites. Porque ele se deitou de novo. Não, foi 3 vezes. 3 Não vezes, foi ele 3 deitou noites. de novo. 3 vezes, né? Deitou de novo, ele foi, deitou de novo. Vai se chamar de novo, você vem aqui. Ele Tá já vendo aí? ele escutava e ia lá no Eli. Isso. Aí o Eli não entendia, vai deitar que não foi. É. Foi de novo, escutou. Tá vendo aí? Na terceira vez que ele falou, não, quando você escutar, você fala comigo, Senhor, né? Que eu te Fala, escuto. Senhor. Então foi 3, 3 vezes. e é o número da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você vê que Deus é paciente. Aleluia. Deus é paciente. Tem gente que chama uma vez só, não levantou, eu fui pro passeio sozinho, ele não queria levantar, não é assim? Deus é paciente, ele ó, 1, Até para orar de 2 madrugada. e 3. Companheiro, bom. Então quer dizer, para que você vai correr? Porque você tem um Deus paciente. Aleluia. Para que você vai se desesperar? Que você sabe que Ele está atento. Ele vai esperar você, entendeu? A fazer o que tem que ser feito para poder chegar ali, ó. É assim e é assado. E acabou. Entendeu? Agora, é difícil quando nós entendemos e insistimos no erro. Foi o caso dos filhos de Eli. Então, sabe, é importante nós guardarmos, entendeu? Essa passagem que foi lida hoje, muito feliz e muito abençoada, a Bispa Jane, em ter lido essa passagem de capítulo 3 de 1 Samuel, e Deus já tinha me dado uma outra palavra, mas aí Deus falou assim, ó, vai lá e fala isso aí que estão precisando ouvir. Aleluia. Estão precisando ouvir. Estão precisando ouvir por quê? Porque sacerdote é sacerdote, levita é levita, profeta é profeta. Olha, nunca assim deixa de ser orientada por uma pessoa que não está na posição que Deus chamou.